Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Palpites do Pedro. Pessoal, aqui quem vos fala é o Pedro, tá? Venho trazer os palpites de quarta-feira para vocês. Quarta-feira, dia 19/4, 19 de abril, tá? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e também de ativar o sino das notificações. Nessa quarta-feira teremos Liga dos Campeões novamente, tá? Teremos a Copa Libertadores e teremos a Copa do Nordeste nessa quarta aí de 5 jogos, tá? 5 jogos aí bem analisados para vocês. Nessa quarta-feira começamos com Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, o grande jogo aí às 4 da tarde entre Bayern de Munique e Manchester City. Nesse grande jogo de Bayern de Munique e Manchester City, o primeiro jogo foi 3-0 para o City, abriu uma larga vantagem aí, ganhando de 3-0 em cima do Bayern, tá? O City jogando em casa foi 3-0 e agora o Bayern em casa vai ter que reverter esse placar aí, nem um pouco fácil, de 3-0, tem que fazer pelo menos 3 gols para ir para a prorrogação e 4 para passar. Situação complicadíssima do Bayern de Munique. Nos últimos jogos, nesse confronto entre Bayern de Munique e Manchester City, nos últimos 5 jogos do Bayern de Munique, o Bayern de Munique tem 2 vitórias, tem 2 derrotas e tem um empate, tá? 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Nos últimos 5 jogos do Manchester City, muita diferença aí comparado com o seu adversário. Nos últimos 5 jogos do City, o City tem 5 vitórias, não tem empate e não tem derrota, tá? Então, nos últimos 5 ganhou as 5, tá? Nos confrontos diretos entre Bayern de Munique e Manchester City, 4 vitórias para o Manchester City, mais uma vez na frente aí do seu adversário. 4 vitórias do Manchester City e apenas uma vitória do Bayern de Munique. Quase um freguês aí. O Bayern, que é um grande time, mas em confrontos com o City, tá praticamente o freguês, ganhou apenas 1 e perdeu 4. Para esse confronto aí entre Bayern e City, as opções de jogo são: primeira opção, o mais de 1,5, tá? Acredito em um jogo movimentado, os dois times têm um ataque muito bom. Até me surpreendeu o Bayern não fazer nenhum gol no último jogo, tá? Os dois times têm um ataque muito forte. O Bayern perdeu de 3-0, vai ter que reverter, pelo menos 3 gols vai ter que fazer, tá? Tem a obrigação de fazer, né? Pelo menos 3 gols. E aí o City também com um ataque muito forte, então acredito no placar de segurança. Ou mais de 1,5, segunda opção, casa para vencer. Acredito na vitória do Bayern por estar precisando do resultado, mas não vai ser fácil. Mas acredito que o Bayern possa vencer, casa para vencer. Terceira opção, ambas marcas sim. Dois times marcarem pelo menos um gol cada um. Placar exato e mais arriscado, 2-1, mas acredito que o Bayern possa até vencer, mas só que não classificará. Acho que essa vaga aí será do City, tá? No segundo jogo da Liga dos Campeões, o confronto entre Inter de Milão e Benfica. Esse jogo, no primeiro jogo, foi 2-0 para a Inter, fora de casa, jogando em Portugal contra o Benfica, né? Inter versus Benfica. O Benfica jogou em casa no primeiro jogo e perdeu para a Inter de 2-0 no jogo de ida. Agora no jogo de volta, fora de casa, o Benfica terá que tirar essa diferença aí de 2 gols. Nesse jogo de Inter e Benfica, nos últimos 5 jogos da Inter de Milão, a Inter tem 1 vitória, tem 2 empates e 2 derrotas. 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos do Benfica, o Benfica tem 3 derrotas e 2 vitórias e não empatou. Nos confrontos diretos, tá? Nos confrontos diretos, tem apenas 3 confrontos entre eles dois. Eles jogaram apenas 3 vezes, se enfrentaram. 2 vitórias da Inter e 1 vitória e um empate no caso. 2 vitórias da Inter e um empate. O Benfica não tem nesses 3 confrontos diretos, tem 1 vitória sobre a Inter de Milão, Benfica. Opções para esse jogo,
a primeira opção aí, eu acredito em mais de 1,5 novamente, entendeu? O Benfica precisa de 2 gols no mínimo, então vai ter que se expor. Ainda tem um ataque forte, joga dentro de casa. Acredito no 1,5 novamente, tá? E a segunda opção, caso fora, acredito que um dos dois, tá? Tem chance de ganhar esse jogo aí. A segunda opção fica como casa ou fora. Primeira opção mais de 1,5, segunda opção casa ou fora. Placar exato e mais arriscado, 2-1 para a Inter. Agora saindo da Liga dos Campeões para a Copa Libertadores, o confronto entre Flamengo e Nublense do Chile, né? Segundo jogo do Flamengo, perdeu o primeiro jogo fora de casa. E aí agora tem que ganhar esse jogo de todo jeito aí contra o Nublense, com o seu novo técnico argentino aí, Jorge Sampaoli. O Flamengo vai, esse jogo do Flamengo vamos de casa para vencer, primeira opção, acredito na vitória do Flamengo, precisa ganhar, tá? Joga com um time abaixo dele, então acho que muito provável que ganhe. Primeira opção, casa para vencer Flamengo, segunda opção, mais de 2,5, acredito que saia 3 gols para frente, placar exato e mais arriscado, 3-0. O outro jogo na Copa Libertadores, o confronto entre Corinthians versus Argentinos Júnior. Esse jogo, Corinthians e Argentinos Júnior, vamos de casa ou empate. Acredito num jogo duro aí, os dois venceram no primeiro jogo. A primeira rodada, acredito num jogo equilibrado. Que para mim não vai ser muito fácil para o Corinthians. Então, caso ou empate, primeira opção, segunda opção, ou mais de 1,5, placar exato e mais arriscado, 2-0 para o Corinthians. O último jogo da quarta-feira, Copa do Nordeste, final da Copa do Nordeste, tá? O confronto entre Ceará e Sport, um grande jogo aí, na final da Copa do Nordeste, merecido esses dois, acredito que os dois mereceram estar aí na final. Nesse jogo entre Ceará e Sport, nessa grande final, vamos de casa ou fora. Acredito que não tem favorito nesse jogo, apesar de parece que o mando é do Ceará, mas acredito que vai ser campo neutro nessa final. Mas mesmo que for o campo, o mando seja do Ceará, mesmo assim é um jogo muito difícil, acredito em casa ou fora, um dos dois para sair vencedores. Segunda opção, mais de 1,5, e a terceira opção, ambas marcas sim. Acredito que os dois têm chance de marcar pelo menos um gol. Placar exato e mais arriscado, 1-1, acredito aí no empate. E acredito num jogo muito equilibrado. Esses foram nossos jogos da quarta-feira. Espero que tenham gostado. Palpites aqui diariamente, tá? Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.